Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para uma videoaula sobre o sistema nervoso. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje eu trago algumas coisas sobre o sistema nervoso. Essa aula nós vamos dividi-la em 3 aulas e hoje iniciaremos com a primeira, ok? Então pessoal, nós vimos até o momento que o nosso organismo ele tem alguns níveis de organização. Então nós vimos um pouco sobre as células, nós vimos que essas células reunidas formam os tecidos, esses tecidos por sua vez reunidos formam os órgãos e esses órgãos constituem sistemas e vários sistemas reunidos vão formar o nosso corpo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho do sistema nervoso, que é um sistema que é muito importante no nosso organismo. Mas, quando a gente fala sobre sistema nervoso, muitas vezes a primeira imagem que vem à nossa mente é que o sistema nervoso é o cérebro. Só que não é somente o cérebro. Nós temos outros órgãos que formam o sistema nervoso, para que ele consiga desenvolver todas as suas funções que ele desempenha. E o sistema nervoso é formado por outros órgãos. Que órgãos são esses? Então, o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, há essa divisão. Como que está aqui essa divisão organizada? No sistema nervoso central, nós temos lá o encéfalo, né, que é protegido pela caixa craniana, e a medula espinhal. Bom, o encéfalo e a medula fazem parte desse sistema nervoso central. Bom, o sistema nervoso periférico são os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os nervos espinhais. Bom, para que vocês não confundam, é só lembrar de periferia, né? Sistema nervoso periférico, aquele que está longe. Então, os nervos, os gânglios e os nervos espinais. E o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. No encéfalo, eu vou encontrar, sim, o cérebro, lógico. Mas, além do cérebro, eu tenho também o tronco encefálico e tenho o cerebelo. Todos esses órgãos aqui, nós estudaremos na aula 2, na segunda aula. E o que vamos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos estudar as células do sistema nervoso. Bom, nós aprendemos que todo o sistema é formado por órgãos, que são formados por tecidos e por células. As células que formam o sistema nervoso são 2 tipos de célula. São os neurônios, tá? E as células da glia ou neuroglia. Então, a gente também não pode esquecer que o sistema nervoso possui células e que não são somente neurônios, tá? Nós temos também esse grupo de células aqui da célula da glia, que são também muito importantes no desenvolvimento das ações, das funções do sistema nervoso. Bom, os neurônios, né? Como que funciona os neurônios? Como que eles agem? Bom, todos nós sabemos que o nosso corpo, ele possui estímulos ou ele é estimulado. De que maneira? Vamos exemplificar aqui. Imagina que você está lá na cozinha da sua casa e a sua mãe está assando um bolo. Se você passa próximo ao forno, você percebe uma temperatura maior próximo ao forno. Se você, com curiosidade, se aproxima mais do forno e coloca a mão na porta do forno, automaticamente, em fração de minutos e segundos, você já tira sua mão, uma vez que esse forno está quente. Então, como que isso acontece? Que são coisas do nosso cotidiano que às vezes a gente nem percebe, mas que elas são realizadas.
muitas vezes involuntariamente e muitas vezes voluntariamente, tá? Esses estímulos são conduzidos por impulsos nervosos que vão chegar lá nos neurônios. Então há uma cadeia, né, de sequências que vão levar esses estímulos rapidamente. Às vezes a gente nem percebe como que eles são rápidos e vão chegar até o cérebro, tá? Vão chegar até os neurônios. E o que são esses neurônios? O conceito dessa célula neurônio, que é tão importante. São células especializadas, são células importantes que realizam algumas funções. Que funções são essas? Percebem, conduzem e transmitem os impulsos nervosos. Então, peraí, vamos pensar um pouquinho aqui. Então, os neurônios são células que estão lá no meu sistema nervoso, que são importantíssimas e que permitem os estímulos chegarem no meu corpo. Beleza. Então, ela recebe impulso, ela conduz e transmite. Então, ela faz essas três coisas, essas três ações, tudo a partir desses estímulos. Bom, então vamos aqui prestar um pouquinho de atenção na estrutura do desenho do neurônio. Lógico que isso aqui é um desenho didático. Por que um desenho didático? Para que a gente consiga delimitar e verificar quais são essas partes do neurônio. Porque o neurônio não é uma coisa só, ele é subdividido. Então, vamos prestar atenção aqui nessa primeira parte aqui rosa. Essa primeira parte que parece uma ramificação de raízes de árvore, essas ramificações aqui levam o nome de dendrito. Bom, então os dendritos são essas ramificações que compõem o neurônio. Bom, esse dendrito, ele recebe os estímulos. Ponto. Depois, nós temos uma parte maior do neurônio que é chamada de corpo celular. É aqui nesse corpo celular que eu encontro o citoplasma. Lembra do citoplasma? O citoplasma é a parte maior da célula. Dentro desse citoplasma eu tenho um núcleo, não é? Onde também acontece uma série de atividades da célula. Então, o núcleo, é uma célula neural, onde eu tenho o núcleo, onde eu tenho esse corpo celular que vai receber os estímulos que os dendritos receberam. Então, aqui ela processa esses estímulos. Bom, uma vez que esses estímulos foram processados dentro do corpo celular, esses estímulos são passados para uma outra parte, a terceira parte do neurônio, que é chamada de axônio. Então, eu tenho aqui, dendrito, que recebe o estímulo. Esse estímulo, uma vez recebido, passa pelo meu corpo, pelo corpo celular do neurônio, é processado e ele passa para o axônio. Então, nessa condução aqui, nessa direção. E o impulso nervoso, ele vai passar por toda essa parte aqui do axônio e, inclusive, por essas capinhas aqui, que são chamadas de bainha de mielina, que essa capinha, ela protege, tá? O meu axônio. Então, esses impulsos nervosos, a gente pode chamá-los de sinais elétricos. Então, é como se fosse um fio por onde passa esses impulsos nervosos e o fio, ele é encapado. Essa capa é a bainha de mielina, tá? Pronto, passou os impulsos nervosos por aqui. E aqui ele vai ser distribuído para um outro dendrito, para um outro neurônio. Bom,
então isso aqui é de uma forma resumida de como que esses estímulos, esses impulsos nervosos chegam e saem dos neurônios. Bom, então vamos lembrar aqui novamente. Os dendritos recebem os impulsos nervosos e vai encaminhá-los para o corpo celular. Lá no corpo celular, lembrando que ele tem um núcleo, que ele tem um citoplasma, e esse corpo celular processa, organiza todas as informações que ele recebeu. Uma vez que essas informações foram organizadas e processadas, elas são enviadas através dos axônios. Os axônios, eles enviam os impulsos nervosos, tá? Bom, o que são sinapses? Vamos colocar essa nomenclatura agora aqui no na nossa aula. É uma região de contato. Só que eu coloquei entre aspas esse contato, tá? Entre o axônio e de um neurônio e os dendritos de outro neurônio, tá? Por meio da condução desses impulsos. Mas como esse contato? Na verdade, ele se aproxima. Então, sinapse é a aproximação para que esses impulsos possam ser enviados para um outro neurônio, por meio do recebimento através dos dendritos. Bom, e os neurotransmissores? O que são esses neurotransmissores? São substâncias que são liberadas a partir desse contato próximo de um neurônio com outro. Essas sinapses, nós vamos verificar aqui, ó, nesse desenho, tá? Então, aqui desse meu lado aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho um outro neurônio. E eles vão se encontrar. Por que eles vão ter que se encontrar? Para poder trocar essas informações, esses estímulos. Então, é como se um fosse conversar com o outro, entende? Então, eles vão conversar próximos, mas não grudados. Não esqueçam disso, porque aqui existe uma lacuna, uma aberturazinha. Eles não se encostam, tá? Não esqueçam disso. Eles trocam essas substâncias químicas, permitem que esses impulsos nervosos sejam propagados, porém não se juntam. Bom, então percebe o seguinte, aqui eu tenho os dendritos, tá? Aqui também eu tenho os dendritos, beleza. Aqui eu tenho o corpo celular, o núcleo também está aqui. Então, recebeu os estímulos, passou pelo corpo celular, foi processado, passou aqui pelos axônios. Aqui, gente, no finalzinho do axônio é que vai acontecer a sinapse, que é essa transmissão. Então, quando ele passa próximo aqui desse outro dendrito, é que ele vai passar as informações. Então, um neurônio aqui do meu lado esquerdo, o neurônio pré-sináptico, ou seja, antes da sinapse, e aqui acontece a sinapse, e aqui após esse momento de transmissão, de propagação desse impulso nervoso, tá? Então, lembrando que na sinapse há os neurotransmissores, que são essas substâncias químicas que vão estar agindo aqui. Bom, continuando, outros tipos de célula. Então, a gente falou aqui do neurônio, da sua importância e das suas partes principais, das suas funções, mas também a gente não pode esquecer das células da glia. Então, há duas nomenclaturas e as duas estão corretas. Você pode chamar de células da glia ou neuroglia. As duas são aceitas, tá? Qual que é a função dessas células que pouco é falado dessa célula, tá? Elas são responsáveis pela sustentação, então elas sustentam, elas nutrem e protegem os neurônios. Bom, peraí. Então, se ela sustenta o neurônio,
se ela nutre, ou seja, ela promove o alimento para o neurônio e ela ainda os protege, então elas são importantes, concordam? Sim, elas são muito importantes. Essas células da glia, elas são num número muito grande no tecido nervoso que compõe o sistema nervoso. Elas estão espalhadas, elas são num número bem maior do que os neurônios, tá? Mas não são tão conhecidas, não são tão faladas. Porém, elas têm uma importância muito grande junto ali do sistema nervoso. Bom, além disso, né, dessas células da glia que a gente está pontuando agora, que faz parte do sistema nervoso, os astrócitos são as células que compõem a glia. Então, são células da glia. São abundantes no sistema nervoso, possuem esse nome devido ao seu formato, que vem da palavra astro, que é estrela, e cito, que é célula. Bom, os astrócitos, gente, eles são de grande importância, e aqui eu tenho uma imagem dele aqui, tá? Os astrócitos, eles sustentam os neurônios, como eu já falei anteriormente, nutrem, e eles estão numa quantidade muito grande. Então, eles, juntamente com os neurônios, se organizam para que o sistema nervoso consiga realizar todas as suas funções. Essas células, são os astrócitos, elas estão no sistema nervoso, estão num número muito grande. E há estudos que falam que essas células, quando elas estão com algum defeito, então quando há algum defeito nos astrócitos, eles estão estudando e chegaram à conclusão, e alguns especialistas já até publicaram, que o autismo, uma das causas do autismo está no defeito dessas células chamadas astrócitos. Então elas são muito importantes, e nós vamos ver depois que há outras células também que formam esse conjunto. Mas hoje, especificamente, falamos dos astrócitos, que eles são importantes, nutrem, sustentam os neurônios e trabalham junto para que todos os impulsos nervosos, todos os estímulos cheguem de maneira correta, de maneira organizada no nosso organismo. Então, como eu disse anteriormente e coloquei como exemplo, a questão da gente colocar a mão no forno e já sentir, né, que ali queima, né? Então, rapidinho a gente já tira, isso é um estímulo. Isso é uma resposta que foi rapidamente processada lá no neurônio, e o neurônio já me mandou uma resposta que era para eu tirar a mão dali. Então, o exemplo do forno é um exemplo, mas nós temos diversos exemplos de que os estímulos, eles estão ligados às ações que a gente pratica, né? Então, poderia falar aqui de comida, né? Se você tem uma comida que você gosta muito, que é uma comida que você, a hora que pensa nessa comida, já começa a salivar, é o que? A saliva já é um estímulo, já é uma resposta quando você pensa num alimento. Então, essa cadeia de acontecimentos que são processados lá no meu cérebro, isso tudo faz com que o sistema nervoso dê as respostas necessárias. Então, tanto ele capta os estímulos, como ele também responde a esses estímulos. Isso é a função do sistema nervoso. Então, nós vimos hoje os neurônios, a sua importância, vimos as partes que ele é dividido e o porquê de cada parte, a sua função. Vimos também que nós não temos só os neurônios, mas nós temos também outras células que servem de aporte para os neurônios, ou seja, são células fundamentais também que constituem o nosso sistema nervoso, e vimos que esse sistema nervoso é dividido em duas partes, ok?
Então, na próxima aula, a gente continua falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, ok? Até mais!